Olá, tudo bem? Para essa questão, eu fiz o desenho aqui de todas as barras e tudo que vai estar atuando nelas, tá bom? Para essa questão, a gente precisa usar um pouquinho de conhecimento em torque, tá legal? A gente sabe que o torque, aqui do ladinho, é dado por força vezes distância vezes seno do ângulo formado entre a força e a barra, tá bom? Então, o que vai acontecer aqui, ó? A gente quer saber a condição, né, para que não haja nenhuma força atuando no ponto C. Como que eu vou saber se não tem nenhuma força no ponto C? Só tem um jeito de eu conseguir descobrir isso, que é fazendo torque no ponto A. Por que fazendo torque no ponto A? Quando eu faço torque no ponto A, todas as forças que atuam aqui, elas vão ser desconsideradas, né? Porque como a distância é zero, as forças que atuam nesse ponto, que vai ter que existir para sustentar as forças que estão aqui, o torque delas é nulo. E fazendo torque com essas duas forças aqui, né? A força elétrica de repulsão entre as duas cargas e a força que está exercendo aqui nessa barra para cima, quando eu faço o equilíbrio do torque nelas, eu tenho a certeza de que não tem mais nenhuma força atuando em todo o sistema. Isso significa que aqui no ponto C não vai ter nenhuma força atuando. Se eu tivesse feito o torque aqui no ponto C, eu não conseguiria ter essa certeza, porque se tivesse alguma força atuando aqui no ponto C, essa força não teria nenhum torque aqui, que a distância seria zero em relação ao ponto de equilíbrio que a gente está considerando, entende? Com a distância sendo zero, então eu não conseguiria ter a certeza de se existe ou não uma força. Tudo bem? Por isso que eu preciso aqui fazer o equilíbrio no ponto A com essas duas forças, e assim eu tenho a certeza de que não existe nenhuma outra força aqui atuando no ponto C, tá? Sempre que você quiser saber assim, não vai existir o torque em tal ponto, então você faz o torque no outro ponto de apoio, porque daí assim você tem a certeza de que não vai ter nenhuma força ali. Tá? Quando a gente faz o torque no ponto, a gente não consegue ter certeza se tem uma força ou não atuando, porque a gente não consegue ver o torque dela, tá bom? Para isso, a primeira coisa que eu preciso é calcular algumas distâncias. A primeira dela é da distância dessa força elétrica aqui em relação ao ponto A, que vai ser dado nessa barra inclinada, né? Já que a carga vai estar em cima dessa barra inclinada, e daí a distância entre elas vai ser essa retinha inclinada aqui. Eu sei que a minha distância aqui vertical é 6 e a minha horizontal é 6 também. Então, se eu quero descobrir aqui, considerando que aqui tem 90 graus, né? Eu posso fazer aqui um Pitágoras. 6 ao quadrado mais 6 ao quadrado é igual a d ao quadrado, tá bom? D ao quadrado é 72 e assim, tirando a raiz, a gente tem que essa distância toda aqui, entre a força elétrica e o ponto A, é de 6 raiz de 2, tá bom? Daí a gente, eu anotei aqui pra você, se você quiser ver, não vai ter nenhuma força no ponto C quando a gente fizer o torque no ponto A. Para isso eu vou fazer o torque no ponto A. Como que eu faço? Aqui, por mais que a gente tenha duas barras, tá? Eu considero a distância dessa força em relação à barra até o ponto. Não importa se tem duas barras, como elas vão estar ligadas aqui, a gente considera a distância dessa barra aqui, tá bom? A força elétrica vai estar nessa barra inclinada. Então, eu tenho que força elétrica vezes 6 raiz de 2, que é a minha distância, né? Vezes o seno do ângulo que a força faz com a barra. Como eu sei que aqui as distâncias são iguais, né? Então, esse ângulo aqui é 45 graus. É uma propriedade da matemática, um triângulo isósceles. Então, aqui é 45 graus, tá? E aqui eu tenho um θ, que é esse θ aqui, ó. Como as retas aqui se cruzam, né? Horizontal com essa inclinadinha, o ângulo formado aqui é o mesmo ângulo formado aqui, que no caso é o ângulo formado entre a distância entre as cargas e a horizontal, tudo bem? Então, a partir desse θ, o ângulo total da força aqui em relação à barra é 45 graus mais θ, tá bom? É igual ao torque lá em cima, ó. 10 newtons, que é a força, vezes 6, que é a distância, né? Distância horizontal aqui, 6, vezes seno de 90, que é o ângulo formado, né? Então, aqui eu tenho força elétrica, vezes 6 raiz de 2, vezes seno de 45 graus mais θ igual a 60, resolvendo isso aqui, né?
Eu passo o 6 pra cá dividindo, tá? Que daí dá 10, né? 60 por 6 dá 10. E eu abro isso aqui. Lembra daquele macetinho? Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. Seno A, cosseno B, cosseno A. É pra gente abrir esse senozinho aqui, tá? É o A da trigonometria, isso. Força elétrica vezes seno A, seno de 45, cosseno B, cosseno de θ, mais seno de B, seno de θ, cosseno de A, cosseno de 45. O raiz de 2 aqui que ficou, né, já que passou só o 6 dividindo, isso tudo é igual a 10, que a gente descobriu ali. Seno de 45 e cosseno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Então, a única coisa que eu fiz aqui foi substituir, tá? Força elétrica é igual a raiz de 2 sobre 2 vezes cosseno de θ, mais raiz de 2 sobre 2 vezes seno de θ, vezes raiz de 2 igual a 10. Força elétrica, daí o que eu faço aqui, ó? Eu coloco em evidência, perceba que aqui eu tenho uma soma, e essas duas somas aqui vão ter o elemento raiz de 2 sobre 2. Esse elemento vai vir aqui para frente, que vai ficar em evidência. Então, eu tenho assim, ó, o fator comum em evidência, tá? Força elétrica vezes raiz de 2 sobre 2, multiplicando seno de θ mais cosseno de θ. Porque se eu fizesse uma propriedade distributiva aqui, eu teria raiz de 2 sobre 2 vezes seno de θ, mais raiz de 2 sobre 2 vezes cosseno de θ, que é a mesma coisa que eu tenho aqui. Tá? Eu só tirei esses elementos aqui e botei em evidência, já que eles estão nos dois elementos. Então, força elétrica vezes raiz de 2 sobre 2, vezes seno de θ mais cosseno de θ, vezes raiz de 2 sobre 10. Aqui eu multiplico essas raízes, ó. Raiz de 2 vezes raiz de 2 dá 2, divide por 2 dá 1. Então, isso aqui some. Fica força elétrica vezes seno de θ mais cosseno de θ igual a 10. Agora chega a hora de descobrir quais são os valores de seno de θ e cosseno de θ. Se aqui eu tenho 4, conforme a distância indicada, e aqui eu tenho 3, então aqui eu tenho 5, tá? É o triângulo pitagórico 3, 4, 5, mas também dá para fazer por Pitágoras aqui. Então, eu tenho o ângulo θ aqui, que vai ser o mesmo do que aqui, né? Porque são duas linhas se cruzando, os ângulos entre elas vão ser iguais. Então, ó, aqui, ó, seno de θ. Como que eu posso descobrir cateto oposto sobre hipotenusa? Seno cateto oposto, que é 3, sobre hipotenusa, que é 5. Cosseno de θ é cateto adjacente sobre hipotenusa. Adjacente, que é 4, sobre hipotenusa, que é 5, tá? Então, eu só venho aqui e substituo. Força elétrica vezes 3 quintos mais 4 quintos é igual a 10. 3 quintos mais 4 quintos é igual a 7 quintos, né? 3 mais 4 igual a 7. Igual a 10. Passo para cá multiplicando, passo para cá dividindo, e eu tenho que a força elétrica é igual a 50 sobre 7. A partir dessa informação, eu começo a calcular a força elétrica em si. Eu sei que a força elétrica é igual a K vezes Q sobre D quadrado. Qual é a distância entre as cargas? Ó, distância em linha reta entre as duas cargas é 5. Força elétrica eu descobri que é 50 sobre 7. Então, 50 sobre 7 é igual a K vezes Q, dividido por 5 ao quadrado, né? Que a distância era 5 ao quadrado, que é 25. Passa esse 25 para cá multiplicando. K vezes Q é igual a 1250 dividido para 7. Passa esse K para cá dividindo. E a multiplicação entre as duas cargas é 1250 dividido para 7K. E assim a gente tem a resposta. É bastante trigonometria, é bastante raciocínio aqui de torque, mas o desenvolvimento da questão em si é mais tranquilo, né? O pior mesmo é tu identificar, assim, esses dois torques aqui para calcular, identificar esse seno aqui, que tem que abrir, né? Mas sempre que tu tiver, assim, várias barras, né? E tu quiser saber com a certeza de que não tem uma força sendo aplicada aqui, tu faz o torque no ponto oposto, que daí tu já tem ali o resultado com a certeza, tá?